Olá, associados da IAM e eleitores de Araçatuba. É com grande satisfação que a Associação dos Engenheiros e Arquitetos da Alta Noroeste inicia essa série, tem a iniciativa dessa série de entrevistas com os candidatos a prefeito do nosso município. Este é um momento essencial para discutirmos o futuro de Araçatuba, especialmente nas áreas do planejamento, do urbanismo, da infraestrutura e da mobilidade. Por isso, criamos esse podcast Arquitetura, Engenharia e Cidade. O nosso objetivo é oferecer um espaço onde as propostas dos candidatos possam ser analisadas com profundidade e clareza. Isso vai permitir que todos nós, profissionais da engenharia, da arquitetura, da agronomia, das geociências, possamos contribuir de maneira significativa para o debate público. Faço questão de lembrar que a EAM tem por tradição a cada eleição promover o diálogo aberto entre candidatos a prefeitos, visando fortalecer a democracia e contribuir para o desenvolvimento urbano sustentável de Araçatuba. Agradeço a parceria essencial do Uli Salesiano nesta ação, cedendo a sua estrutura, assim como a jornalista Alessandra Nogueira, que vai conduzir os trabalhos. Neste Arquitetura, Engenharia e a Cidade, recebemos o candidato Pandini, do Partido Novo, e a quem, candidato, eu também agradeço pela participação. Muito obrigado e um bom podcast a todos. Agora é com você, Alessandra. Obrigada, Petrônio. Obrigada a todos. Bom, o podcast Arquitetura, Engenharia e a Cidade convidou todos os candidatos a prefeito de Araçatuba e a gente tem algumas regrinhas. Todos vão responder as mesmas perguntas, terão 3 minutos para as respostas, o tempo vai ser cronometrado e por último, cada um vai ter 5 minutos para as suas considerações finais. Hoje, a gente recebe o candidato Bruno Pandini. Ele é advogado, tem 34 anos, concorre pela primeira vez a um cargo político e o partido dele é um novo, é uma chapa pura, ele não tem coligação e o seu vice é o médico Estélios Fícares. Bruno, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, obrigada por estar aqui com a gente. Nosso primeiro tema é a gestão pública, né? E nós gostaríamos de saber de você, numa eventual vitória sua, quais seriam as primeiras providências que você tomaria como prefeito? Bom, primeiro queria dar um olá para todos que nos assistem, que nos ouvem. É um podcast, mas não sei se vai ser transmitido por vídeo. Queria agradecer o Petrônio pelo espaço cedido pela EAM, muito importante para a democracia aqui da nossa cidade, e a Alessandra, por mais uma vez estarmos juntos, conseguindo discutir, debater assuntos relevantes para a nossa cidade. E essa sua primeira pergunta, ela é muito boa, porque a minha formação acadêmica como advogado e principalmente a minha experiência na carreira como especialista em combate à corrupção, basicamente me deu experiência e robustez para gestão, que é eu fui forjado ao longo dos últimos, mais de 10 anos, a identificar onde existem problemas e propor soluções. E um gestor público faz exatamente isso. Ele precisa, com muita eficiência, entender qual é a necessidade de uma urgência ou de uma emergência social e conseguir aplicar uma política pública que a solucione, sem perder de vista uma visão de futuro, que a gente tem que ser sofisticado, perspicaz e visionário, né? Você dá soluções para aquilo que precisa ser feito agora, mas
já construindo um caminho para que as coisas se abram para o futuro, para melhorias, seja do ponto de vista do planejamento urbano, seja do ponto de vista da saúde, você conseguir dar um atendimento adequado à população, mas também pensar em qual direcionamento a gente vai dar para que a cidade tenha uma identidade e atenda ou uma demanda maior, ou traga uma especialidade específica para se tornar um ponto regional de política pública que extrapole a cidade. Então, gestão é a palavra certa para qualquer um que quer se meter na política. E é por isso que eu estou metido nela, porque eu passei bastante tempo auxiliando órgãos públicos e empresas multinacionais que têm contratos, inclusive, maiores do que o PIB de Araçatuba, a tomarem decisões, todas elas pautadas na ética e na moralidade. Então, a sua primeira pergunta, acho que ela é definidora realmente daquilo que a pessoa tem capacidade de apresentar para poder dizer que ele vai orquestrar a cidade, né? Porque o prefeito é isso, ele não tem como saber de tudo, mas ele precisa ser a vitrine e o maestro que ajuda a orquestra a tocar todos os assuntos de todas as suas pastas da melhor forma possível, procurando ter uma identidade, solucionar os problemas do presente, mas nunca abrindo mão de uma visão de futuro para a cidade. Tá certo. E num governo seu, você pretende aumentar, diminuir ou manter as secretarias municipais? Em caso de mudança, quais manteria ou quais extinguiria? Bom, eu tenho... ou melhor, quais criaria e quais extinguiria? Eu tenho estudado bastante, né, uma possibilidade de reforma administrativa na cidade. Eu vejo que há algumas sobreposições de algumas pastas. Se eu fosse te dar uma resposta agora para cravar uma possibilidade, eu talvez cometeria um erro de poder antecipar algo que acabe não se concretizando. Então, eu vou responder de forma completa da seguinte maneira. Em primeiro lugar, gestão se faz de uma forma independente também. Então, eu tenho já acesso a grupos que trabalham com gestão pública. Vou dar um exemplo, que é o Instituto Ethos, que gostaria de tê-los me ajudando a implementar, primeiro fazer uma análise de risco da própria administração pública, para entender gargalos, sobreposições, ineficiências, para que a gente possa corrigir isso de uma forma estruturada. Então tem que ser um pensamento com base em dados efetivos, e não naquilo que eu acho olhando por fora, a secretaria, lendo aquilo que está no site da prefeitura. Mas eu vejo já possíveis sobreposições. Por exemplo, desenvolvimento econômico, desenvolvimento da agricultura, são pastas que podem ser complementadas. Eu vejo ali a capacidade de, talvez, né, tomando esse cuidado, diminuir das 20 secretarias para 15 ou 16. Há uma grande secretaria, que eu acho que é o planejamento mais eficiente, que inclusive toca ao interesse da IAN, que é ter uma secretaria de um planejamento urbano integrado com mobilidade, integrado com sustentabilidade, integrado com meio ambiente. Só aí a gente está falando de 3 pastas distintas, que eu acho que é a oportunidade de otimização real e de olhar para as soluções da cidade de forma holística, sabe, de forma completa, para que a gente consiga ali, obviamente, você não vai destruir a pasta, você vai aglutiná-las e dar eficiência. Só que isso tem que ser medido com um pouco mais de dado, né? Assim, numa campanha, eu não quero correr o risco de ser o cara que fica empilhando promessas, mas eu digo que ali haveria a possibilidade de colocar umas pastas dentro de outras e colocar eficiência na forma de gestão. Tá certo. Agora vamos falar ainda sobre gestão pública, mas sobre terceirização ou concessão de serviços públicos. O que você pensa a respeito disso? E você pretende conceder ou terceirizar algum serviço público, caso eleito? Bom, excelente pergunta, porque essa é uma questão inevitável para qualquer um que assumir a cadeira de prefeito no próximo ano, né? Mas da onde que a gente parte para poder dar uma resposta completa para você? A gente tem uma limitação orçamentária, né? A Prefeitura de Araçatuba ela tem um limite de até 54% do orçamento para pagamento de pessoas. E a gente ou está muito próximo ou está sempre no limite disso, sem contar os 6% que é da Câmara, que também fica dentro do orçamento. Então, são quase 60% do orçamento provisionado para pessoas. Quando a gente fala, na resposta anterior, que há eventual possibilidade de aglutinar pastas, de fazer uma reforma administrativa que suprima algumas pastas, não necessariamente você elimina todas as pessoas que estão amarradas ali. É reorganizar a estrutura hierárquica e tentar enxugar, mas para trazer eficiência também. Não adianta enxugar por enxugar. Mas, em havendo essa possibilidade, é óbvio que há
ali duas coisas positivas. Primeiro, uma qualidade de você sobrar mais recurso, né? Sobra mais dinheiro, com menos pessoas ali. E também você tem a possibilidade de, sobrando dinheiro e enxugando esse orçamento, você tem a capacidade de usar aquilo que estava sendo provisionado antes para outras condições. De repente, aí é um exemplo, colocar mais médicos nos postos de saúde usando esse orçamento e não ter que subcontratar por meio de uma OS. São tipos de soluções que a gente precisa pensar no momento em que a coisa acontecer mesmo. Obviamente tem que se antecipar a isso, né? Mas são soluções possíveis. Mas não são soluções que vão acontecer para tudo. Então a prefeitura ela vai precisar fazer contratação e concessão, né? E eu acho que a palavra-chave aqui é fazer isso dentro de uma conformidade. E essa é a experiência que eu tenho. É fazer uma devida diligência para entender quem são as pessoas que você vai habilitar para contratar, como que você vai fazer que o contrato seja, o objeto do contrato seja claro e você tenha condição de fiscalizá-lo, quais são as medições que você vai fazer no contrato, que a contraprestação que a prestadora de serviço vai dar para garantir que ela está atendendo aquele serviço público da qual você está transferindo a ela a responsabilidade de executar e conseguir ali fazer com que um contrato seja eficiente. Você tem um pulso firme, rigoroso em relação a isso. Afinal de contas, a responsabilidade é da prefeitura. A execução não está sendo, mas a responsabilidade continua sendo da prefeitura, que eu acho, inclusive, que é uma das deficiências das atual e das últimas administrações, né? Bruno, ainda sobre gestão pública, a burocracia é um dos entraves, né, na gestão pública. De que forma tornar os serviços mais ágeis para o cidadão para que ele consiga a liberação de um documento, de um alvará de uma maneira mais rápida? Bom, a gente precisa conversar com os diversos setores, né, para prestigiar aqui o público da AEAN, que também são profissionais liberais e que dependem disso, e assim, a burocracia não só atrapalha principalmente porque essas pessoas precisam de fluxo de caixa, precisa se programar, o que está sendo construído vai ser pago depois. Então, toda a burocracia derruba uma série de problemas. É uma bola de neve, né? É um ciclo vicioso nesse caso. E aqui a gente tem aprovação de projeto que demora, a gente tem aprovação de regularização que também tem demorado, aprovação para ou desdobro ou unificação de terreno, enfim. São burocracias que elas são necessárias, claro, porque toda burocracia, quando a gente fala de lei, norma, planos, protocolo, quando a gente fala de regra de licitação, isso tudo ele serve para duas coisas. Em sendo bem feitas, ela garante um padrão. E, além disso, garante isonomia. Mas ela não pode ser também uma ferramenta de dificuldade para depois vender facilidade, né? Que a gente conhece como corrupção. Mas a burocracia, além de poder dar um gatilho, ser o gatilho da corrupção, ela atrapalha de qualquer maneira, ainda que você não cobre esse pedágio. Justamente por isso que eu expliquei há pouco. Então, acho que o principal ponto é entender quais são os tipos de projeto, né? Fazer uma análise dos tipos de projeto que estão sendo protocolados na prefeitura, estipular um prazo máximo para eles, decompor os projetos, que se existem projetos de grande complexidade, eles provavelmente levarão um tempo maior para ser aprovado do que projetos de pequena complexidade, que esses sim têm que ser ágeis, e a maioria são de pequeno ou médio complexidade. É raro ter grandes coisas, grandes obras. É raro, mas não é impossível, claro que temos. Então, é você conseguir determinar em quanto tempo vamos fazer isso. Aliás, como no primeiro ano de qualquer administração você fica amarrado ao orçamento, né, do plano plurianual da gestão anterior, uma das soluções é fazer esses multirões, sabe? O que está empilhado nos processos administrativos da prefeitura que podem ser dados vazão para que a economia circule. Porque se a prefeitura não pode fazer nada do ponto de vista de investimento, porque ela já está restrita ao orçamento anterior, por que não aqueles que têm capacidade de gerar riqueza não façam isso com a facilitação dessas burocracias, facilitação de obtenção de licença, facilitação de obtenção de financiamento, facilitação nesse mutirão de regularizar terreno, porque é o que dispara ou viabiliza financiamentos. Então, tudo isso precisa ser pensado e executado. É a melhor coisa a ser feita. E é barato. Você só gasta neurônio, sabe? Você só gasta esforço, e isso eu acho que é possível. Tá certo. Vamos agora para o nosso segundo tema, emprego. Qual vai ser a sua política pública para a geração de empregos no município de Araçatuba? Bom, obrigado pela pergunta mais uma vez.
A gente, obviamente, só vai tocar assunto relevante, então o emprego é o seguinte. Em primeiro lugar, eu queria dizer que Araçatuba ela carece de uma identidade, né? Nós já fomos ali expoente, né? Em determinados assuntos a nível estadual e federal até, né? A nível de Brasil, por exemplo, ser a capital do boi gordo, nos tornou ricos num período entre os anos 50 e 70, mas nós não herdamos mais essa capacidade, ou não herdamos nada desse passado notório. O que significa que hoje a economia de Araçatuba ela gira principalmente em torno, tanto na capacidade de empregabilidade quanto de arrecadação, 80%, tanto para um eixo quanto para o outro, emprego ou arrecadação, e está circunscrita aos setores de serviço e comércio. O que significa que precisa ser valorizado, precisa ser estimulado, precisa ser visto para que a gente pelo menos mantenha ou dê condições de que isso frutifique mais. A respeito disso, a desburocratização também é importante, porque o negócio, que é microempresário ou pequeno empresário, que é quem também carrega a cidade, precisa ter uma prefeitura sofisticada para auxiliar, junto com outros entes, por exemplo, o Sistema S, para ajudar na questão do empreendedorismo, para ajudar no fomento e ações que não dependem. A prefeitura é uma catalisadora, a prefeitura é óleo. E o motor é a cidade toda, com os diversos entes, a sociedade civil, enfim. Então, as organizações, como a EAN, enfim. Então, a gente precisa prestigiar isso. Há um plano específico de zonas de melhoria de negócio, que são olhar para a cidade dentro de um planejamento, entender se já há uma zona, por exemplo, o calçadão. É óbvio que tem associações lá que são responsáveis pelo calçadão, mas existem outras possibilidades na prefeitura que você pode colocar prestigiando uma boa zeladoria, dando boa iluminação, dando boa segurança, aumentando o fluxo, dando vitalidade para o lugar, com infraestrutura. E aí essas zonas convergem em lugares que podem explodir, comércio e serviço. É um exemplo. Mas a gente também tem que pensar nos parques industriais, na agricultura, que a gente tem também alguma expressão do ponto de vista do que já é produzido aqui, e da agroindústria também. E do turismo, que ninguém fala, mas é uma potência que é muito mal explorada aqui. Agora, como meu tempo está esgotando, eu acho que eu só queria deixar o seguinte. Eu falei da identidade, e ter uma identidade deve ser crucial para isso. Então, eu quero liderar a cidade para que ela seja uma cidade protagonista do Noroeste Paulista e líder no desenvolvimento econômico sustentável. Então, as políticas públicas serão para trazer sustentabilidade. Para quem já gera recurso aqui, riqueza, ou para quem atrairá novos negócios dentro da sustentabilidade. Bruno, agora vamos falar de educação. Um dos desafios da educação é a inclusão de alunos com necessidades especiais. Como é que você pretende promover e ampliar essa inclusão? Bom, esse é um assunto... Assim, eu vou ficar chovendo no molhado, né? Claro que vocês separaram os assuntos mais críticos. E ele é uma dor da qual sofre o aluno, sofre a família e sofre também os educadores, porque a situação do jeito que ela está hoje não tem agradado a praticamente ninguém. É um tema do qual se resolve por meio de judicialização, o que torna mais doloroso e mais caro o processo. E que a solução dada hoje nessa subcontratação de uma empresa que hoje presta são os acompanhantes, né? O pessoal que monitora os alunos que estão no espectro do autismo. Essas pessoas também estão mal capacitadas e há uma rotatividade grande, né? Então você tem uma pessoa não preparada tecnicamente para entender todas as dificuldades que precisam ser lidadas no momento, ou seja, você não vai dar ao aluno a adequada atenção para que ele se eduque. No final do dia, a gente está falando sobre a pessoa ter uma boa educação ou não. Ela não tem um déficit de aprendizado, ela tem uma dificuldade, ela tem um processo de aprendizado diferente, né? E que precisa ser vencido. E do jeito que está, não tem sido feito a ponto do aluno ter, de fato, uma boa educação, esse aluno com transtorno, nem aos colegas, que também não tem uma integração ideal, porque ele acaba sendo isolado da turma e a professora não sabe como lidar, ela tem 1001 coisas para fazer também ali, ou seja, é uma tragédia. Agora, eu só falei dos problemas, né? A solução, eu acho que tem que ser, novamente, na base do diálogo. A primeira condição é entender como que a gente pode capacitar mais esses alunos. Recentemente eu tive
ali na APAE, e ali eles fazem uma capacitação, eles recebem alunos que estão dentro do aspecto autista e que já prestam um serviço público, embora não sejam não sejam um ente da prefeitura, mas já prestam serviços públicos e de excelência, e que a gente pode reproduzir. Há uma discussão relevante sobre um centro especializado que acomode tanto as necessidades de atendimento de saúde ou de TO, psicólogo, enfim, que auxilia esses alunos, mas que também possa dar ali como uma escola. Mas a gente precisa entender se isso também traga inclusão ou não. Eu não quero cometer o erro de dar a resposta certa agora. Eu já falei com mães que seriam favoráveis, mães de autistas que seriam favoráveis, porque no final do dia ela quer que ele aprenda algo. Mas eu já falei com mães também que acham um pouco questionáveis, porque no final do dia ela tem dificuldade em fazer com que o filho seja, inclusive, sei lá, convidado para o aniversário dos colegas, sabe? Então, traria uma barreira maior de inclusão. Mas eu acho que esse é um tema super relevante e da educação não é o único, né? Tá certo. Bruno, ainda sobre educação. Como fortalecer a educação básica para dar oportunidades para que as crianças e os adolescentes podem se desenvolver, possam crescer, enfim. Como fortalecer a educação básica? O que eu tenho visto nessa época de campanha, assim, são todos os outros candidatos falando sobre o acessório. Que, eu construí escola, eu construí mais escola que você, eu construí creche, eu não sei o quê, eu botei ar-condicionado. É claro que ter uma escola de pé é relevante, é claro que ter um conforto maior na sala de aula pode dar uma qualidade melhor no ensino dessa pessoa, mas no final do dia, eles são acessórios, o principal é o aluno. A melhor forma de você impactar os indicadores de ensino é você valorizar o professor, valorizar o diretor, valorizar aquele que está na linha de frente, de quem consegue interagir com o aluno e prestar uma educação, não só do ponto de vista de ensinar português, matemática e outras matérias da grade curricular, mas ter a interação humana com eles, fazer com que eles aprendam mais, e a gente tem que olhar quais são os indicadores da cidade. Os indicadores da cidade, eles não são do nível A, sabe, do classe A. Se você for lá no IDEB, a gente está numa média ali não satisfatória para quem quer ser uma cidade que depois prospere, dando a essas pessoas perspectiva. Afinal de contas, é uma reação em cadeia, né? O ensino infantil, depois o ensino médio, depois o ensino superior, você só chega lá se você construir uma base sólida. Portanto, valorização do professor. E eu acho que outra solução também muito relevante é você também trazer uma outra forma de ensino, que é complementar a grade com outros tipos de assuntos. Por exemplo, incluir cultura e esporte, porque eles educam também. Eles dão um senso de comunidade, eles dão um senso de união, eles ensinam aquilo que está fora das linhas da interpretação do texto, que não estou dizendo que é irrelevante, obviamente que isso é a primeira coisa, mas assim, ajudam que a pessoa crie na sua cabeça outras ligações, conexões mentais e neurológicas para falar assim, eu consigo, eu sou uma pessoa mais sofisticada, eu experimentei mais coisas na minha vida. E isso tem que acontecer desde cedo, porque a criança ela nasce sem limite para pensar, para sonhar, sem limite de criatividade, sem limite para curiosidade. E se a gente também amarra elas só dentro de um formato padrão de ensino, a gente deixa também de explorar outras possibilidades que a própria criança deve ensinar a gente a como ela quer ser educada também. A hierarquia de cima para baixo. A criança não ensina ninguém, mas assim, ela mostra um caminho pelo qual a gente pode também se atualizar. Afinal de contas, as gerações passam e o mundo ele é dinâmico, a gente tem que acompanhar essa evolução. E eu acho que eu diria que o caminho deveria ser por aí, olhar indicador, qual é o dado, o que a gente precisa melhorar, e vamos levar essa tuba para a nota 10, e não ficar na nota 6, 7, e assim por diante. Tá certo. Agora vamos falar de planejamento urbano e habitação. Que mudanças você faria no plano diretor do município? Putz, eu li o plano diretor do município, a proposta, faz um tempo já, quando eu estava estudando para querer me tornar pré-candidato a prefeito. Uma das coisas que eu vi ali eram, assim, uma das perguntas que a empresa contratada para fazer análise fez foi, qual que é o empreendimento que você gostaria de ter no seu bairro? E aí a resposta era diversa, assim, era livre. E a maior resposta era
Petrônio e Alessandra, a maior resposta que teve, esse maior número de bairros diferentes era: eu gostaria que tivesse uma lotérica. Olha só. E por que uma lotérica? Porque é ali que o cara paga a conta, sabe? Então, assim, o cara não quer pegar o carro, se ele usar carro, não quer pegar a moto, não quer pegar a bicicleta, não quer pegar um ônibus para pagar a conta, que para ele é longe. O que significa que esse é um sintoma da cidade, sabe? Isso é sintomático. A cidade tem várias carências. Eu já vi que precisa de uma pracinha melhor, uma quadrinha, fala das crianças e tal. Tem muita coisa que precisa, até mercados e tal, de bairros. E eu vi muita coisa ali. Mas essa foi a maior resposta. Isso, para mim, é um sintoma de quão deficiente a cidade é em relação ao planejamento, sabe? Acho que as primeiras mudanças são entender para onde que a cidade está crescendo e como, porque a prefeitura, catalisando as soluções, ela precisa falar: como é que é meu serviço de mobilidade? Precário, eu visitei todos os... Assim, eu fui pegar os ônibus, né? Eu fui no terminal, mas eu entrei no ônibus de madrugada, cheguei até o terminal, atravessei a cidade de leste a oeste, norte a sul. E falei com as pessoas. E o serviço de transporte coletivo é precário para quem depende. E ele é inexistente para quem poderia optar. Eu morei em São Paulo vários anos e optei por não ter carro, porque ali tem várias soluções de cidade grande. Que obviamente eu pude optar por não ter. E aí eu gastei meu dinheiro com outras coisas. As pessoas que usam ônibus em Araçatuba, elas usam porque elas dependem disso. Só que a gente deveria pensar numa cidade que soluciona melhor para quem depende e oferece esse mesmo serviço de transporte para quem poderia optar. Meu pai, por exemplo, nunca foi ao mercado a pé ou de bicicleta ou pensou nessa possibilidade. Ele mora a 4 quadras. E por que ele não faz isso? Porque Araçatuba não está pensando como que a gente vive a cidade. Urbanismo, planejamento urbano, quais bairros a gente vai colocar e esse bairro o quê? É alto padrão? De um padrão mais simples? Mas onde é que ele está localizado? Ele está muito longe do centro expandido? Essa pessoa vai depender de um transporte. Ela vai encalacrar o sistema viário da cidade. Para os dois lados, para quem é rico e para quem é pobre. Mas a cidade tem crescido com gueto. Isola o gueto rico ali, pressupondo que ali é porque você vai ter mais conforto e segurança, depois isola num gueto pobre, mais loteamento para casas populares, e a gente evita que a cidade tenha uma vivência melhor nos centros, não verticaliza a cidade. Eu acho que eu gostaria de até mais tempo para poder continuar explorando um pouco essa resposta. Tá certo. Bruno, agora vamos falar de infraestrutura. Que obras você julga necessárias para melhorar a infraestrutura de Araçatuba? Tá bom. Vou só recuperar um tema do passado, aproveitando esse tempo, que é sobre a habitação, né? Existem coisas que são praticadas no mundo e que, se ela existe no mundo, ela pode existir em qualquer lugar. Então, existe um conceito chamado housing... Puta, eu esqueci o termo em inglês, mas é casa agora. É para já. Que é uma questão de habitacional relevante para colocar a pessoa primeiro dentro da casa, depois dar a sustentação para ela que está em situação de vulnerabilidade. Estou falando aqui de pessoas em situação de rua, por exemplo, ou que não têm regularização das suas casas também. Existem outras situações da gente tentar, que é o que já existia no passado, a gente pode retomar, que é o desdobro de terrenos para que a gente consiga aproveitar terrenos que já existem nos centros, nas regiões mais centrais da cidade, para construir casas de pequeno porte, mas que consigam acomodar famílias também que estariam lá no fundo dos bairros e mais distante dos seus trabalhos e da sua escola. Agora, com relação à infraestrutura, acho que a gente tem que pensar o planejamento do como que a gente quer crescer a cidade. Acho que a malha viária de Araçatuba precisa de uma melhoria. Existem gargalos de trânsito pequenos ajustes que ajudam, mas não solucionam. Por exemplo, a Rua do Fico, ela é um caos, mas ela tem 2 faixas ali, a gente usa uma. Só de resolver essas faixas, você já dá o dobro de fluidez a uma via muito engasgada. Tem gente que fala sobre o anel viário de Araçatuba, que é uma nova entrada de Birigui, passando ali por trás dos condomínios, ali, Barcelona e tal, que passa por cima da aviação e depois vai terminar na outra pista, mas o que passa ali, né, cortando a região ali do Etemp, enfim, da Zona Norte. Eu acho que isso é relevante, eu acho que isso não sou eu que estou falando, até outros candidatos falam disso, acho importante, mas também soluções internamente. Assim, a gente tem um eixo, que é da Avenida dos Araçás, que vai até a Pompeu ali, que parece um punho no mapa de Araçatuba. Ali circula todo o centro expandido, então ali o fluxo devia ser
corrente, com um monte de solução alternativa de meio de transporte, para fazer com que a cidade também tenha mais vitalidade. Não estou falando só da mobilidade, estou falando de vitalidade mesmo, de ter outras possibilidades econômicas, inclusive, porque vai ter mais trânsito de pessoas. Mas eu vejo, por exemplo, até na Rua do Fico, existe uma rua paralela à Rua do Fico, que ela é interrompida pelo bosque. Como o bosque lá hoje, ele é, para mim, um dos eixos que deve revolucionar a cidade, para a gente retomar ele na vida do araçatubense, por que não, ao reformar o bosque, transformar uma rua que ultrapasse ali, a gente tem uma mão que sobe e uma mão que desce, sabe? São esses tipos de solução que eu acho que são viáveis a gente pensar, é arrojada, mas se a gente... Cidade grande, ou cidade que quer ser grande, não combina com político que pensa pequeno. Acho que essa que é a resposta. Tá certo. Bruno, você acabou antecipando um pouquinho o nosso próximo tema, que é a mobilidade urbana. Araçatuba tem alguns pontos de estrangulamento nos horários de pico, como a própria Rua do Fico, que você citou, Abaguaçu, Fundadores, e a gente gostaria de saber como é que você resolveria esse problema. A Guapi também, teve um dia que uma pessoa que me acompanha nas redes sociais falou assim, Pandini, você precisa ir na Guapi ali debaixo do pontilhão, caminho do shopping. Aí eu fui. No momento que eu cheguei lá, Alessandra, no momento, eu cheguei lá, a polícia parou porque tinha acabado de acontecer um acidente. Nossa. Uma mulher que estava lá dirigindo com seus pais e suas filhas, atropelou uma outra mulher que estava numa moto e essa pessoa quebrou o fêmur. Enfim, é uma tragédia, porque assim, são coisas que a gente sabe. A pessoa falou, ali tem problema. E eu cheguei lá, eu vi um problema com meus próprios olhos. O que significa que se a gente já identifica onde está o problema, cadê a solução? E eu acabei de te dar um exemplo de uma solução barata, assim. Esses lugares que você citou, por exemplo, a Baguaçu, ali a Brasília com a Pompeu também fica um pouco engasgada e tal, porque são onde estão as rotatórias. Mas, veja, rotatória é uma solução de primeiro mundo também. Só que a gente usa ela usando uma faixa só, quando a gente deveria estar circulando mais carros e tudo mais. Não satisfaz pelo volume do trânsito que existe lá hoje. Bom, então a gente tem que achar uma outra solução que não rotatória, mas já há condições de você facilitar. Ensinar que o fluxo ali pode ser diferente também. Não estou dizendo que essa é a única solução, estou dando um exemplo de custo zero, sabe? Educação de trânsito, é ter uma pessoa técnica no tráfego de Araçatuba, mas eu quero usar meu restante do tempo para dizer sobre o Corredor Verde. Porque o Corredor Verde, vocês imaginam o seguinte, especialmente o pessoal da IAN que conhece bastante Araçatuba. Imagina na Avenida 2 de Dezembro, passando pelo... da 2 de Dezembro você passa, depois você chega até a Praça do Paraíso, a Lagoa do Miguelão, a pista de skate, o Bosque. Depois você continua ali na Arthur Ferreira da Costa, tem as 600 casas, depois você desce ali, vai até a Praça Diogo Júnior, na frente ali da Avenida da Expo, do recinto, né? Todo esse trajeto que eu falei para vocês, imaginem eles coberto... isso é uma via do Corredor Verde. Imagine ele coberto de árvore, né, as árvores adequadas, para dar melhor conforto térmico para a cidade, sombra, troca gasosa, né, troca gás carbônico por oxigênio, absorção de água de chuva e sombra para quem pedala. Todo esse trajeto vai ter ciclovia, sem disputar espaço com carro, espaço para caminhada, e ele passa nesses espaços públicos. Passa por todos esses lugares que eu falei e outros que eu não citei, sei lá, minha memória está me traindo. Mas a gente usar a acupuntura urbana do Jaime Lerner para, em cada um desses pontos, escolher para que eles vão se prestar. Então, a gente dá mais... primeiro, meios alternativos de mobilidade, porque de uma ponta a outra não dá mais de 15 minutos de bicicleta. A pé deve dar 35, 40 minutos se você andar devagarzinho com o seu cachorrinho. Mas aí você vai passar numa Lagoa do Miguelão, que agora vai ter um propósito, o bosque que vai estar reformado, a praça que vai ter uma coisa e vai ter alguma finalidade, né? E a gente vai buscar parcerias públicos-privadas para isso e investimento a fundo perdido. Acabou o tempo. Isso. Bom, agora ainda sobre mobilidade, transporte público, como melhorar esse serviço para a população? Esse contrato, ele é um absurdo, o contrato que a gente tem há muitos anos com a mesma empresa, né? Tô falando da tua. Sem querer fazer juízo de valor relacionado a qualquer possibilidade de haver ali coisas que a gente possa questionar em relação aos valores que são cobrados e tudo mais, eu acho que ele já não atende à demanda de quem depende, que é o que eu falei, depende do serviço. Então, a gente precisa garantir que a empresa que está prestando esse serviço, ela atenda de uma forma satisfatória. E hoje não é. Por exemplo, da pandemia para cá,
o itinerário se você vai pegar o ônibus e perde, antes passava de 30 em 30 minutos, hoje passa de 1 em 1 hora. Qual que é a tolerância que você vai ter quando você perder o ônibus? Você fala pro seu chefe assim, desculpa aí, põe na culpa da tua. Não, pô. Então, você nunca mais pode perder um ônibus na vida, porque senão você vai perder seu emprego. Porque, 1 hora de atraso, atrapalha tudo. A vida de todo mundo. E outra coisa, quando eu peguei o ônibus, eu cheguei até o terminal e fiquei esperando para pegar o próximo. E aí, qual não foi minha surpresa, que o pessoal me contou, e olha só, tem que pegar para saber. A gente tem que esperar todos os ônibus da cidade chegar no terminal, de uma vez, para que todos eles saiam juntos. Por quê? Então, isso significa que se um ônibus atrasa, se você que está lá no Wilda, foi até o terminal, porque você quer ir lá para o Jardim Nova York, você tem que esperar aquela pessoa que está vindo lá do Arco-Íris até o terminal também. E se esse ônibus quebrar, atrasa a vida de todo mundo que presta serviço. Por quê? Porque só tem esse horário. Porque senão é só daqui 1 hora. Você entende quão precário que é esse serviço? E a gente tem que ter soluções mais ágeis, tem que ter solução alternativa também. Não é só o transporte coletivo. É o transporte, assim, a gente já foi a cidade da bicicleta. Aliás, a segunda cidade no Brasil com maior índice de uso de bicicleta. Só perdia para Joinville, se eu não me engano. Porque a gente é uma cidade relativamente plana, que tinha um conforto maior em relação a conforto térmico e sombra. Hoje a gente está com déficit de árvore, talvez uma cidade ainda mais quente, né, com certeza. Como é que a gente prestigia isso para que a gente faça? As principais cidades do mundo estão trocando o automóvel por essas soluções. Há um caminho para chegar até lá. Mas eu acabei de dizer, cidade que quer ser grande não pode ter um político que pensa pequeno. Então a gente tem que pavimentar esse caminho. Uma educação, óbvio. São Paulo, quando lotou de ciclofaixa, o pessoal chiou. E hoje? Aumentou imensamente o número de pessoas que usa bicicleta para trabalhar, para estudar, para fazer o seu mercado, quando não é compra de mês, é uma compra mais assim, vai lá, porque até está movimentando o corpo, está cuidando da saúde. Então, assim, o que a gente quer ser como cidade? Não pode ficar dependente também só, a culpa é da tua que não atende. Não. Vamos fiscalizar e contratar algo que o escopo seja relevante e atenda as pessoas, mas vamos dar outras oportunidades. Cadê o uso do patinete elétrico, outras coisas assim? Precisa de solução sofisticada mesmo. A gente precisa ser uma cidade grande, gente. Tá certo. Bruno, saneamento básico, coleta seletiva é um desafio para os gestores, né? Como ampliar essa coleta em Araçatuba? Bom, os índices de saneamento de Araçatuba não são ruins, né? São bem decentes e elogiáveis. Para quem não tem, é uma dor absurda. Então, por exemplo, no bairro Primavera, existe ali o que chamam de favelinha. São 3 ou 4 quadras das quais não tem o menor saneamento básico, as pessoas não têm suas casas regularizadas. E quando eu estive lá, as pessoas falam assim, Bruno, a gente faz bico aqui de energia, mas a gente clama há anos para que o pessoal que presta serviço de energia venha aqui regularizar a gente. Só que a gente não consegue. Só que como é que eu faço quando eu tenho alguma comida na minha geladeira? Alguma água que eu consigo trazer, algum leite, Então, assim, para quem não tem, é muito doloroso. Quem não tem também, que deveria estar contemplado na cidade, não está. As zonas rurais. Se a gente for para a zona rural, a gente também vai ver uma situação precária de saneamento. Então, é primeiro dizer que existem ainda, embora seja bom o número de saneamento da cidade, a gente ainda precisa chegar em quem não tem. Essa é uma urgência. Fora isso, eu acho que é ampliar o sistema, porque se a gente também pensa na cidade crescendo, até quando isso vai ser satisfatório? Porque a cidade pode crescer horizontalmente, né, alargando, se ampliando no mapa, ou verticalmente, né, trocando casa por prédio, e que isso também vai dar uma demanda maior na infraestrutura da cidade. A gente precisa estar constantemente se atualizando. Há também um problema em relação à eficiência do serviço, né? Embora a cobertura seja boa, a eficiência precisa melhorar, e aí o Petrônio pode me corrigir aqui o quanto que isso deve ser fiscalizado e cobrado. Então, pensar o planejamento dessa forma. Agora, vou aproveitar esse último minuto para falar sobre a coleta seletiva, né? A gente tem o lixão já acima da sua capacidade. Recentemente eu ouvi, tive a informação de que a prefeitura comprou um outro terreno para poder dar mais abertura ali para coleta de resíduos sólidos, mas que também tem um limite de capacidade. Ou seja, o próximo gestor já tem ali um desafio de pensar
numa solução futura, porque vai ser um problema. E é um problema de médio prazo, se a gente contar no tempo de vida, é de curto prazo, né? 4 anos. Que foi o que me disseram. Como eu não tenho os dados certos, eu estou aqui cometendo o erro de poder te dar uma informação imprecisa. Mas eu acho que a gente poderia dar uma solução maior do que coleta. Por exemplo, o Jaime Lerner, de quem eu me inspiro muito, ele resolveu a situação de coleta seletiva em Curitiba no final dos anos 70, educando as crianças nas escolas, que educaram os pais a selecionar o livro e trocando peso de material reciclado por quilo de comida. Então, há diversas soluções. Eu acho que a gente precisava zerar o lixo orgânico da cidade. E tem solução para isso, obviamente, precisa ser contratada, né? Certo. Ainda sobre saneamento. Qual vai ser a sua política para os resíduos sólidos, em especial os inertes da construção civil? Mais ou menos isso que você estava falando, né? Poxa, eu tenho acompanhado uma página muito interessante no YouTube que chama O Green, que é de um pessoal arquiteto, eu acho, engenheiro. Eu não sei exatamente o que é um homem ou uma mulher. E eles falam sobre soluções assim, de resíduos sólidos, de pavimentações que são feitos de plástico, reciclando pneu velho que não tem mais utilidade, transformando em bloco de pavimentação para parque de criança, tentar usar reciclagem dos resíduos para transformar eles em material de construção com menor emissão de carbono. Veja, eu estou falando aqui daquilo que eu quero que a cidade seja, né? Líder em desenvolvimento econômico sustentável. Então, acho que a política vai ser como que a gente consegue trazer uma economia circular e incluir o setor de infraestrutura nessa economia circular. Ali, além da gente ter solução que pode ser inovadora para o Brasil, para o planeta, tem muito dinheiro ali que pode voltar para o comércio, que pode voltar para a nossa economia. Tem muito emprego ali. Tem muita coisa ali. Aliás, o corredor verde que eu mencionei para vocês, um dado que eu não dei foi que ele diminuiu até 4 ou 5 graus em Medellín. Aqui em Araçatuba a gente pode ter isso. Outro dado é que ele empregou gente pra caramba na construção desse caminho, nessa ligação de pontos, nessa reconstrução, nesse refazimento dos espaços públicos. Política só é trabalhada em espaço público e no tempo. Então, voltando para a pergunta original, sem te dar uma promessa de campanha nenhuma, mas é trazer o eixo do desenvolvimento econômico sustentável para isso. A gente vai ter ali muita solução. Obviamente que aqui em Araçatuba a gente já tem cabeças que pensam a respeito disso e que só precisam tirar o projeto da gaveta. E vamos conversar, porque é assim que se faz uma boa cidade. Tá certo. Agora, acessibilidade. Você considera Araçatuba uma cidade acessível e o que fazer para melhorar? Não considero, mas isso é óbvio, assim, minha opinião não importaria muito, até se você quiser eliminar minha opinião, é só sair nas ruas, né? Não estou dizendo a sua, da Alessandra, mas a pessoa que nos ouve aqui. Há, obviamente, uma lei municipal que fala sobre acessibilidade nas calçadas, por exemplo, mas ela está limitada ao comércio, às pessoas que são as PJs, né? Mas você, na frente da sua casa, você não tem essa obrigação de tratar as calçadas com acessibilidade, enfim, colocar aquele pavimentação para pessoas com deficiência visual. A gente está muito mal treinado em relação à acessibilidade no geral. Por exemplo, está num podcast e eu não me apresentei. Então, para quem tem ali deficiência, não sei se vocês vão gravar, né? Então, para quem me ouve, eu sou um homem de estatura média, cabelo claro. Hoje eu estou vestindo uma camiseta azul, uma calça cinza, bota e cinto marrom e tô com uma barbinha bem mal feita que não convenceu o Petrônio de que eu sou mais velho do que eu aparento. Então, isso é uma educação de acessibilidade, sabe? Que eu cometi a falha de não ter. E é a gente integrar a acessibilidade à nossa vida. Porque pra gente que é a maioria das pessoas que tem a saúde plena, ainda tropeça na calçada, imagina quem tem algum tipo de deficiência. As pessoas com deficiência, elas precisam de acessibilidade em todos os lugares, porque assim, todo mundo tem o direito de ir e vir em qualquer lugar, de qualquer forma. Só que eu acho que mais do que você impor isso, é o porquê que a gente faz isso. Sabe? É ter as pessoas mais próximas. Isso é mais uma questão de humanidade do que de acessibilidade, sabe? Porque acessibilidade, no final do dia, é humanidade. Se a gente não conhece a dor do outro... por que tem esse... agora eu não consigo mais estacionar o carro aqui porque tem uma rampa. Amigo, você só aperta e tira o pé do acelerador. Aquela pessoa ali está no sol, numa cadeirinha, sabe? Ou está com uma bengala.
Ou não importa a situação dela, assim, mas ela precisa se locomover tanto quanto você. Entende? Então, acho que é uma questão de humanização, é cultural. Então, se a gente... Não tem nada a ver, né? Mas, assim, se a gente não... Se o motorista não para na faixa quando tem um pedestre, independentemente do sinal, como que a gente vai mais adiante com pessoas que têm ainda mais dificuldade em relação aos acessos? Eu acho que isso transforma. E outra, só para garantir esses 30 últimos sinais. Quem mais que a gente vai ter? E as praças sensoriais? Que são lugares que as pessoas podem ter até para terra. Tem praça específica para pessoas com transtorno de autismo. Mas é um negócio que não é só para eles. A gente consegue estar lá, a gente consegue conviver com eles, diferente da escola. Está além da escola. E para outras pessoas? Sabe, essas praças sensoriais são pontos específicos que a gente pode ter mais interação, mais amor, mais cuidado, pô. Uhum. Bruno, só para deixar claro, a gente está gravando, mas não vai ter edição, tá? A gente vai soltar na íntegra, mas você foi bem espontâneo. Vamos lá, agricultura. As suas ideias para o fortalecimento da agricultura de Araçatuba. Bom, isso aqui é quase um vestibular. Acho que todo mundo tinha que ter vindo aqui mesmo. Isso aqui tem que ser dado amplo... divulgação. Ampla divulgação, excelente. É o seguinte, se você olha no mapa de Araçatuba, o mapa da comarca, não da zona urbana, você vai ver duas coisas. Água e terra. De forma abundante. Água na superfície, de boa qualidade, limpa e tal. E no subsolo também, a gente está em cima do aquífero Guarani. A ONU diz que água é igual a economia. Eu resumi, né? Mas a ONU diz que uma a cada 2 pessoas no planeta que trabalham, uma a cada 2, depende da água, direto ou indiretamente, do ponto de vista econômico. Está dentro de um setor que depende de água. O que significa que água é economia, eu resumi no começo dessa forma. Então, a gente precisa olhar para isso dessa forma também. A água não é só necessária para a gente não morrer de sede, para a vida na terra, mas também tem que ter esse eixo. E a terra a gente tem também, precisa ver como é que a gente pode otimizar, atualizar, remodelar, trazer maior tecnologia para o manejo da terra. Primeiro, antes de me tornar candidato, eu gastei um tempo imenso com o secretário lá de Extrema, no sul de Minas, porque eles têm um projeto que chama Projeto Conservador das Águas. Esse projeto não só salvou São Paulo de uma crise hídrica, porque lá é um local relevante do circuito das águas que vai abastecer a capital, mas também refez o eixo econômico da cidade, porque eles trocaram de uma cidade dependente de agricultura de subsistência e produção de pecuária leiteira, também de subsistência, e algum arrendamento para cana, para uma cidade industrial em ascensão, pelas políticas públicas para trazer mais fomento industrial, mas principalmente também entraram no eixo da venda da comercialização do carbono, porque eles começaram a plantar floresta como resultado do cuidado do manejo da água. Então, existe uma fila, um cadastro de pessoas que lá estão, falam assim, para quê? E o cara me falou, hoje em dia, a gente começou com um peão e uma enxada. Hoje a gente tem filas de produtores, pequenos produtores, familiares, que falam, para que eu vou plantar cana se eu posso plantar floresta, ganhar mais com isso, ter mais qualidade de vida? E ainda o dinheiro vem. Quer dizer, a gente tem um terreno abundante para isso, a gente também pode ser relevante na região, ou seja, juntar o esforço da região da qual a gente é sede, né? E fazer assim por diante. Os últimos 25 segundos para trazer o exemplo da Native, que é uma empresa que produz cana, açúcar e outros produtos derivados, nada demais, commodity, mas pela produção ser uma produção regenerativa, o produto sai com valor agregado. Por que a gente não traz isso para cá? O modelo está aí, o modelo é brasileiro, inclusive. Esse eu acho que é um dos bons caminhos. Tá legal. Ainda sobre agricultura, a gente gostaria de saber se no seu plano de governo tem algum projeto para o escoamento da safra, como construção de pontes, de estradas. Poxa, Alessandra, sabe que eu não vejo assim, pelo menos talvez eu não tenha o dado correto, mas eu não tinha alertado ou atentado para uma deficiência dessa, assim. Eu acho que os modais logísticos ainda atendem, assim. Talvez falta a gente interligar a produção com a logística e talvez estimular um pouco mais também da escala, né? Porque para você planejar logisticamente, você tem que garantir escala e abastecimento. Então, eu tinha enxergado dessa forma. Agora, se tem alguma deficiência dessa, a gente precisa pedir auxílio para o Estado
dependendo da via, né? Dependendo da ponte. Assim, não é uma resposta que só a prefeitura sozinha consegue equalizar, mas o esforço político da prefeitura, sem dúvida, né? Para trazer a atenção do Estado para cá. Mas então é um esforço que tem que ter, de qualquer maneira. Agora, eu estava até conversando com uma das pessoas que sopram para mim ideias a respeito de poder, como fomentar essas questões, e existem soluções não ligadas ao transporte rodoviário, mas você usar o eixo de avião, de carga, né? Para ter uma produção sendo enviada para mais longe ainda. Tem avião saindo para a Europa todo dia com produto brasileiro. E talvez a gente pudesse se cadastrar numa dessas soluções, né? Eu estou falando isso de expectativa, não tenho nenhuma conversa adiantada, mas eu acho que é uma questão de uma construção viável de curto prazo até, assim. Eu digo, de 4 anos, né? Curto prazo, eu estou, independentemente aí da administração de 4 anos, eu acho que o prefeito, a maior herança que ele pode deixar é uma visão de cidade que isso é pertencente aos araçatubenses e não ao núcleo político, né? Não sou um sonhador, mas eu quero crer que é possível fazer isso, é por isso que eu estou aqui. Então, dizer que existem essas soluções também, sabe? Eu acho que é pensar o que a Araçatuba produz e que pode ter uma maior escala ou o que a gente ainda não produz. Eu acho que outra questão, retomando aquilo que eu disse, o crédito de carbono, a silvicultura também, a gente tem uma zona especial, zona de interesse ambiental especial, mal explorada, que pode trazer o eixo econômico do turismo, que pode trazer o eixo econômico da exploração da silvicultura, que pode trazer ciência e tecnologia, porque, afinal de contas, a terra, a floresta em pé gera esse recurso, gera essa possibilidade, turismo de evento para que a gente faça essas visitas. São inúmeras as possibilidades, assim, sabe? Não estou fazendo nenhuma promessa, mas estou falando, possibilidade existe. O que precisa? Aí eu vou dizer, lentamente, esforço político correto. Tá certo. O meio ambiente, você citou agora há pouco o déficit arbóreo de Araçatuba. Como solucionar esse problema? Bom, o Corredor Verde é uma resposta, né? Eu dei um exemplo do Corredor Verde, mas você pensa isso em escala municipal, conseguindo contemplar todas as regiões da cidade, né? Ligando todas as regiões ao centro e aí circulando isso ainda com uma mobilidade de um transporte coletivo mais eficiente. Mas estamos falando de meio ambiente. Então, o Corredor Verde com certeza já traria isso, de cara. Explorar melhor, dar o cuidado da água, que eu acabei de trazer também. A gente tem muita água, a gente não pode perder mão disso. Aliás, a qualidade da água de Araçatuba é de nível mundial. Não é à toa que a gente tem pessoas que exploram economicamente a água, engarrafando a água, e sai de uma qualidade que é difícil você encontrar em outro lugar na qualidade que a gente tem. O próprio Hot Planet, que não explora economicamente a água para beber, mas o uso medicinal dela ou de lazer também, já dá uma qualidade também do ponto de vista médico relevante. Então, cuidar bem da água, que a gente ainda tem. A gente está vivendo a nossa maior crise, a maior seca nos últimos anos, que não consigo nem mensurar. O planeta esquenta. A NASA diz que em 2050 o Brasil vai ser inabitável. Eu comprei um livro chamado Terra Inabitável e tenho pesadelo. Cada vez que eu olho a capa do livro, eu tenho pesadelo. Foi escrito por um jornalista que foi dedicado, ele foi incumbido de fazer uma matéria sobre aquecimento global, e aí ele foi tão a fundo que ele falou assim, gente, tá aqui essa produção do que não virou uma matéria, virou um livro, e é assustador. Então, assim, se a gente não olhar para o meio ambiente de forma integrada, assim, a gente precisava aprender não com exemplos dessa falsa colonização que a gente tende a ter, desse complexo um pouco de vira-lata, mas olhar para os nossos vizinhos ali, eles têm uma relação com a terra melhor que a nossa, Pachamama, sabe? A gente chama Cidade dos Araçás, Araçatuba, e cadê os Araçás, sabe? Cadê o rio Tietê que está beirando a gente não olha para os problemas que o rio está trazendo. Esse problema das algas, esse problema da poluição que está chegando. Então, assim, o meio ambiente ele é algo que precisa ser integrado. E dá para explorar economicamente disso também, sabe? Seja no turismo, seja cientificamente. Assim, vou dizer uma palavra forte aqui, é burrice não olhar para isso, sabe? E é porque quando a gente discute política, especialmente em ano de eleição, fica falando assim, mas isso aqui é mais prioridade. Por exemplo, a saúde é uma emergência social. É claro que é prioridade. Mas se a gente nunca olhar para abrir a página
e falar decentemente do que a gente vai fazer e pensar a longo prazo, a gente precisa realmente de... Até tinha anotado aqui para falar modelo de cidade. Modelo de cidade que a gente quer ser e trabalhar ela em curto, médio e longo prazo. Acho que esse é o melhor caminho. Tá certo. Vamos às questões técnicas agora. Agora é técnica? Agora é técnica. Até mais técnica, vamos dizer assim. Qual a sua proposta para melhorar o atendimento ao profissional de arquitetura, de engenharia e também para agilizar a avaliação e liberação de projetos? Olha, as universidades elas têm que ser um caminho, assim, tem que estar dentro da equação, obviamente. Mas eu acho que a melhor coisa é pensar a cidade em conjunto com eles, né? Arquitetura e urbanismo tem que fazer parte da cidade. A cidade tem crescido, assim, não vou correr o risco de sofrer penalidades com o termo, assim, mas um olhar soviético da coisa, assim, é tudo quadradinho, tudo cinza, tudo... Sim, a gente precisa de um urbanismo que entenda. A cidade quer ser o quê, né? Que modelo de cidade a gente quer? Prédio de quanto, do tamanho qual? De que forma? Qual que é o padrão da cidade que a gente quer ter? Né? Prédios altos e transformar isso em ilhas de calor? Prédios espelhados e espelhar o calor para a rua? Ou a gente quer um outro modelo de cidade que tenha sustentabilidade, beleza? E assim, eu acho que a gente traz... Quando a gente olha e coloca atenção sobre isso, a gente fomenta toda a base. Quem está preparado para atender a gente? A cidade, quando ela entrar no processo de refazimento, construção e crescimento, a gente vai precisar desses profissionais. Eles já existem, capacidade de engenheiros e arquitetos que estão aqui na cidade, mas como que a gente vai trazer uma nova geração também para participar desse processo? Então, unir a experiência com essa juventude, um olhar também mais moderno. Eu gostaria de morar numa casa no estilo Lina Bobardi, mas por que a gente não pode pensar numa cidade, num estilo Lina Bobardi, sabe? Num negócio moderno, num negócio integrado com a natureza e que a gente precisa dos profissionais para isso. Eu acho que fomentar um pouco mais de concurso público para reforma das praças, nesse modelo do corredor verde, ele precisa ser pensado. Entende? Não vai ser... eu acho que ele tem que ter um padrão, mas ele tem que ter espaço para que as pessoas também tenham uma assinatura, né? Como que o bairro pensa aquela praça, sabe? E como o arquiteto vai reproduzir aquilo. E como o engenheiro vai construir aquilo. Que esteja ligado com a vontade daquela região. Né? Para não ser um negócio assim, vai ser assim para todo mundo, vai ser igual porque é mais barato, porque é mais padronizado. Pô, mas isso vai dar mais lazer, isso vai dar mais conforto, isso vai dar mais atratividade para que as pessoas venham morar aqui. Quem que quer morar em Araçatuba, não ser araçatubense, assim? Por que vem gente morar para cá? Essa é uma pergunta que eu me fiz. Pô, se tem uma cidade mais agradável, então como é que essas pessoas são técnicas, vão ajudar? Mas você me perguntou outra coisa. Como capacitá-los, certo? Como agilizar. Agilizar também, boa. Agilizar, a gente precisa medir. Eu já acho que eu já dei parte da resposta ali no passado, que é quais são as burocracias, né? Aprovação de projeto. Qual o nível de projeto que a gente tem? Projeto de pequeno porte... até 30 dias. Não é uma promessa, estou falando como uma possibilidade. Médio, projetos de médio a grande porte, 90 dias. Super projetos, sei lá, tem um prazo. Isso é viável? Acabou o tempo. Acho que a resposta, ela precisa da ajuda dos profissionais também. Você pode complementar na próxima pergunta, tá? Vamos falar agora de mais uma questão técnica, que é a nomeação das pastas técnicas da prefeitura. Obras, mobilidade, planejamento urbano. Quais serão os seus critérios para a escolha dessas pessoas que vão ocupar essas áreas? Tá, obrigado pela pergunta. Então, eu vou retomar o raciocínio da resposta anterior, só para dizer assim, que os prazos, eles precisam ser medidos junto com os profissionais que trabalham. Porque, para ter eficiência, o cara precisa falar assim, um pequeno projeto que demora 45 dias para aprovar, eu perco ele. Um projeto de médio prazo que demora 7 meses para aprovar, ele é inviabilizado. Então, as pessoas que trabalham na área precisam dizer para a prefeitura e a gente precisa estimular que a prefeitura atenda essa demanda. Aqui não é de cima para baixo. Aqui é uma cooperação. Afinal de contas, a prefeitura ela tem que garantir a isonomia, garantir que todo mundo seja avaliado da mesma forma, mas que dê presteza.
não tem que ser um empecilho, pelo contrário. Então, a gente precisa dos técnicos para dizer o tanto que a gente precisa otimizar o trabalho que não é feito hoje, pelo menos não adequadamente, né? Não de forma satisfatória. Agora, vamos lá. A pergunta é sobre as pastas, certo? Isso. Pode repetir, por favor. Planejamento urbano e habitação, obras e mobilidade urbana. Quais serão os seus critérios para nomeação? Toda pasta, ele precisa de um componente técnico e um componente político. É preferível que você sempre trabalhe no componente técnico para identificar o problema e dar a solução. E esse componente político não necessariamente precisa estar dentro da pasta. Afinal de contas, você tem uma secretaria de governo. Uma secretaria dedicada a fazer política. Então, é esse cara que tem que interagir com os técnicos para viabilizar... a gente precisa da aprovação da Câmara. Ou a gente precisa fazer um chamamento público para falar com a iniciativa privada. Ou com a sociedade civil. Ou com a iniciativa privada. Essa interação, acho que a pasta é sempre técnica e a pasta de governo, esse cara precisa estar interagindo com todo mundo. E é assim que eu trabalhei ao longo da minha vida, quando eu trabalhei falando sobre as possibilidades de trabalhar com lobby bem feito, lobby saudável, ético. É relevante porque, assim, o político não sabe tudo de tudo. Ele nem deve saber, ele nem tem a capacidade de saber. Por isso que existe o lobby saudável, você trazer as pessoas para que a sua decisão seja uma decisão boa informada. Então, o técnico tem como avaliar a informação e o político tem que estar numa secretaria, interagindo com todas. Então, a resposta curta é técnico, vai ser técnico. E como que ele vai articular politicamente? Porque o secretário da administração, o secretário de governo vai ter que gastar sola. Tá certo. Agora vamos à nossa última pergunta, antes das considerações finais. Cidades inteligentes. O que fazer para tornar Araçatuba uma cidade inteligente? Bom, primeiro pensar de forma integrada. Não adianta você trazer a questão de inteligência, tecnologia, sem que as soluções simples estejam integradas. Então, como eu disse para vocês, o planejamento urbano, mobilidade, a segurança, infraestrutura, saneamento, essas coisas elas precisam estar integradas. Você vai crescer organicamente, mas de uma forma coordenada. Sem que isso esteja primariamente satisfeito, essas amarras estejam satisfeitas, você não consegue dar uma solução inteligente. Por quê? Porque você vai começar e não vai ter final. Vou te dar um exemplo de uma solução inteligente de uma empresa aqui de Araçatuba que vendeu um contrato lá para a França, para uma cidade da França. Não sei se é Paris ou se é uma outra próxima a Paris, mas essa é um orgulho araçatubense, essa empresa. Que é assim, há uma energia... vou correr o risco aqui de não falar do projeto exatamente como ele é, mas basicamente ele transforma a lixeira inteligente. Então, você vai lá, coloca o QR Code que vai estar na lixeira e você fala que está colocando um lixo X na lixeira. Então, a lixeira pega qual que é o produto que foi para lá, o material que foi para lá, quem pôs. Então, ele vê o seu hábito de consumo, o hábito de consumo da região, o seu próprio hábito de consumo e o lixo onde ele está, para que a seleção do lixo seja melhor organizada. Então, a própria prefeitura tem os dados de como é o consumo nessa região, então pode desenvolvimento econômico ali para vender, aqui que a gente quer explorar economicamente esse tipo de serviço, porque aqui que eles consomem esse tipo de coisa, ou comércio relacionado a isso aqui. Beleza, isso aqui está faltando tal coisa, é uma oportunidade de negócio, e aí vende-se essa oportunidade também. E o lixo que está sendo produzido aqui, qual que é o volume do lixo? Então, qual empresa vai poder coletar esse lixo e trabalhar esse lixo numa economia circular? Isso é uma cidade inteligente. Mas veja que para isso acontecer, você tem que integrar vários componentes, a prefeitura tem que estar preparada para isso. Entendeu? Cidade inteligente não é falar, acabamos com papel. Beleza, acabar com papel é sustentável, mas não te faz inteligente. Trocar a lâmpada por lâmpada de LED te dá uma economia, te dá eficiência, mas não é inteligente, sabe? É o básico, amigo. É que eu ouvi isso da atual administração. Nós vamos colocar a lâmpada LED, vamos ter economia de não sei quanto, e isso aqui é cidade inteligente. Não, isso não é suficiente para você ser inteligente. Aliás, só melhora essa situação drástica que parece que a gente está por luz de vela na cidade. Então, trazer essas soluções. Mas eu não consigo te dar uma resposta exata do que eu vou fazer, porque primeiro tem que trabalhar esses eixos, essas conexões. Mas sim, é uma política de futuro, é uma política de longo prazo. Possível. Tá certo. Acabou?
Tá bom. Bom, vamos lá. Bruno, agora você vai ter 5 minutos, pode tomar uma aguinha, é um tempo razoável. Você vai ter 5 minutos para suas considerações finais. Pode ficar à vontade, pode olhar para a câmera. Tá bom. Bom, primeiro de tudo, agradecer, dizer que eu me senti muito confortável ao longo dessa entrevista aqui, para poder falar das minhas ideias com um tempo razoável, relevante, para poder estimular um pouco dessa conversa, de todos os assuntos que são relevantes para a cidade. Queria agradecer a Ian por olhar para isso e poder dar à democracia espaço igualitário e relevante para uma cidade que precisa decidir para onde que ela quer ir e quem vai ser o maestro, né, dessa orquestra que se chama Araçatuba, e que há ali uma riqueza tremenda nas possibilidades do que a gente pode fazer e para onde a gente pode ir. Só que também há o caminho bom e o caminho ruim, então a decisão precisa ser bem pensada. A gente precisa entender há quanto tempo a gente está parado no tempo e quem que realmente tem a capacidade, o esforço suficiente, saúde, para poder oferecer uma nova forma de fazer política. Eu me sinto preparado, é a primeira vez que eu concorro a uma eleição, eu não sou político tradicional, nunca me envolvi na política antes desse período, mas, de qualquer maneira, eu estou aqui porque eu estou preparado para essa eleição. Eu não estou fazendo campanha para daqui 4 anos, eu não estou fazendo nada por vaidade ou para colocar meu nome em evidência. Eu estou aqui porque eu sou a vitrine de um projeto político e que eu quero crer que ele é pensado da forma mais técnica, mais pé no chão, mas também mais arrojada e audaciosa possível. É pensar grande e fazer o pequeno para conquistar o grande. E isso é feito com muito esforço, não é feito de nenhuma forma solitária, ela é feito incentivando e estimulando que a gente se conecte com pessoas melhores. Eu, antes de chegar e me tornar candidato a prefeito, eu não conhecia muitas das pessoas que hoje estão caminhando ao meu lado e que hoje eu tenho o privilégio de estar. Exemplo do meu vice, Dr. Estélios, que é uma pessoa séria, cuja capacidade, a moral e já foi testada na cidade ao longo dos seus 38 anos de saúde pública. E tem muito mais gente caminhando conosco. E gente nova também. Ontem eu estava fazendo panfletagem e veio um rapaz correndo para querer tirar foto comigo. Eu me senti até um artista. Falei, rapaz, calma que não tem nada demais aqui. Eu só estou suado. Não precisa se preocupar, não. Só que ele estava muito feliz de falar, eu estou inspirado pela política. E quem se inspira pela política hoje em dia? Minha inspiração é o Jaime Lerner. É um cara, apesar de estar à frente do tempo, ele já morreu já há algum tempo. Mas hoje em dia a gente precisa dessas inspirações, mas precisa da ação. A ação é importante, eu estou aqui para agir. Então, eu queria agradecer a você que nos ouviu durante toda essa entrevista, fazer uma chamada à ação para estar conosco nessa campanha, para me conhecer melhor e para, em gostando, falar o meu nome. Aqui é Bruno Pandini e o meu número é 30 na urna. Eu preciso do seu apoio. Porque se a gente quer fazer as coisas grandes para Araçatuba, a gente não pode esperar mais. A gente não pode esperar mais para a velha política, que já passou pelo poder e não contribuiu para que a gente vivesse uma nova realidade. Afinal de contas, a gente repete jargões, repete padrões que não fizeram de Araçatuba a expoente do Noroeste Paulista que a gente tanto sonhou em ser um dia, mas que ainda há a capacidade de fazer. Então, quero deixar aqui a você a minha lembrança, meu agradecimento ao Petrônio pelo espaço, a Alessandra pelas perguntas e pela forma profissional de me receber aqui sempre. E te chamo. No dia 6 de outubro, o número é 30 e é Bruno Pandini para prefeito. Um abraço. Muito obrigada, Bruno. Muito obrigada, Petrônio. Bom, a gente finaliza assim o podcast Arquitetura, Engenharia e a Cidade com o candidato Bruno Pandini. Lembrando que todas as entrevistas com os demais candidatos também estão disponíveis no site da AEAN, www.aean.org.br. Muito obrigada e até a próxima. Se eu ficar